Bom dia a todos os vereadores, todas as vereadoras, servidores da casa, população que nos assiste, especialmente os representantes dos sindicatos do Serviço Municipal, que nos dão a honra da presença e dão a oportunidade de qualificar o debate, colocando ele em terra firme, no sentido de que se tira da abstração de mais um projeto que o prefeito manda para essa casa com ordem de aprovação e coloca num patamar de discussão, de democracia, de inclusão e mostrando também o seu lado da história. Enquanto o leão não aprende a contar e as histórias, escrever os livros, todas as histórias são sob o ponto de vista do caçador, e não diferente é, infelizmente, nessa casa. Estamos votando o segundo turno desse projeto de reforma da Previdência e sabemos, com uma tristeza enorme, que é jogo de cartas marcadas. Esse jogo de cartas marcadas se reflete no plenário dessa Câmara. Nós não nos ouvimos, nós não nos vemos, nós não nos entendemos, nós não construímos as conclusões a partir de debates. O processo dialético envolvido no diálogo é justamente para que haja como conclusão uma síntese consensual, mais ou menos, mas uma síntese, um produto de diversas visões. E aqui nessa casa não há debate, por conta de uma aparentemente injustificável subserviência do que se chama base do prefeito. Esse rolo compressor, sem forma, sem conteúdo, que ataca como um raio em dia de sol, injustificadamente. Há vereadores nessa casa que desde o início da sessão legislativa não se colocaram em uma só discussão, em um só embate, em um só debate sobre projetos. Ora, é o prefeito Rafael Greca um semideus? Não está ele também passível de erros e correções? Então, por que todos os seus projetos contam com essa fidelidade canina dessa base que não se coloca na discussão, que apenas vota, que apenas se dirige, que apenas espera as coordenadas do jogo? Esse jogo de cartas marcadas, a qual muitas vezes muitos de nós sentem vergonha em participar. E por isso eu parabenizo aqui as meninas do Novo, a Noêmia Rocha, a Maria Letícia, ao professor Euler, a professora Josete, ao Salles e tantos outros vereadores e vereadoras que têm a coragem de discutir. Porque, veja bem, nós estamos falando de um conteúdo muito importante, a reforma da Previdência. E com o devido respeito aos representantes do sindicato, não basta nós falarmos do conteúdo desse projeto aqui no plenário da Câmara, quando a forma que traz esse conteúdo é absolutamente, radicalmente viciada. Ela trabalha para um único resultado, e esse resultado é aquele que quer o prefeito. Então, quando se diz aqui, vereadores não votaram, ou continuam votando contra os servidores municipais, é importante que se diga, ou se complemente a frase, vereadores ordenados pelo prefeito continuam votando contra o interesse dos trabalhadores, dos servidores públicos do município. Esse é o primeiro ponto, sem o qual eu acho que a gente não entende, inclusive, o conteúdo do que está sendo dito. E agora, sobre o conteúdo, essa nova medida altera o tempo de contribuição mínima para a aposentadoria com 62 anos para as mulheres e 65
para os homens. Um exemplo prático nos diz o prejuízo que tem os servidores públicos municipais. Uma professora que entrou com 25 anos de idade na rede pública municipal, com 25 anos de idade na rede pública municipal, se aposentaria, a princípio, depois de 30 anos de muito trabalho, com 55 anos de idade. Justo, justíssimo, ao olhar de qualquer um de nós, a princípio. Mas com essa reforma absurda, ela vai ter que trabalhar 7 anos a mais e se aposentar com 62 anos, porque é um limite mínimo de idade, agora estabelecido com essa lei. A mesma regra vale para os homens também, que tiveram também o seu tempo de trabalho aumentado. A justificativa é uma suposta longevidade. Mais para frente a gente vai ver que isso é um sofisma. E infelizmente não é de hoje que o prefeito Rafael Greca e sua base, fiel, fidedigna, caninamente fidedigna e fiel, vem promovendo o sucateamento da Previdência na nossa cidade. Em 2017 a gente teve o chamado pacotaço. E naquele ano, como já disse a professora Josete, naquele ano foi retirado, não é, Josete? 600 milhões de reais do Instituto de Previdência do município de Curitiba. Naquele momento, qual que era a justificativa? Que o Instituto era superavitário. E o que quer dizer isso para as pessoas que nos assistem? Dizia, naquele momento, o prefeito, que tinha muito mais dinheiro em caixa do que aquilo que seria gasto com a própria Previdência. Que má administração foi essa que de 2017 para cá conseguiu colocar no negativo a Previdência? O que bem nos disse os representantes do sindicato. O sucateamento, a falta de abertura de concursos, esse projeto de redução do Estado a partir do sucateamento do Estado, e não qualquer dimensão do Estado, a dimensão basilar, a estrutura, o serviço municipal, os técnicos de enfermagem, as auxiliares de enfermagem, os agentes de saúde, a guarda municipal, os professores, os educadores, tantas pessoas que fazem parte da base, que não recebem em hipótese alguma mais do que 5 salários mínimos, quando muito. E quem foram os poupados da reforma administrativa? Isso numa perspectiva nacional, já que essa reforma está vindo como uma determinação nacional e uma adequação municipal. Essa consonância de interesses entre o presidente abjeto e desprezível Jair Bolsonaro e esse opulento mórbido chamado Rafael Greca. 2 pessoas representantes de grandes aristocracias. A aristocracia das famílias, do sangue azul, dos nobres, que é a família Macedo, do Rafael Greca, e a mais abjeta e recente família Bolsonaro, que não representa exatamente uma nobreza de família, de origem, mas representa uma oligarquia pela força que se impõe e que oprime os moradores do Rio de Janeiro a partir das milícias, e hoje, como vemos, os moradores das periferias do Brasil todo, a partir dessa política de morte, que é uma política de violência estatal. Não é de hoje. Outro ponto importante sobre essa alteração se dá quanto à contribuição após a aposentadoria. E olha que cruel que foi dito, retirar direitos daqueles que já estão aposentados. Atualmente, os pensionistas do município de Curitiba, que ganham até R$ 2.668, não contribuem para o Instituto de Previdência Municipal de Curitiba, justamente porque recebem, no limite, R$ 2.600. O que não é suficiente para pagar aluguel, luz, água, internet e dar conta dos seus dependentes dentro de sua própria casa. Essas pessoas que não contribuíam por obrigação agora precisam contribuir. Aqueles que recebiam mais
pagavam 14% de contribuição. Agora essas pessoas, com essa proposta, esses pensionistas que ganham a partir de um salário mínimo, já passam a contribuir com 14%, ou seja, além do aumento de anos de trabalho, o servidor com aposentadorias mais baixas vão ter um desconto maior ainda. Serão os maiores, com certeza, prejudicados com essas alterações. Os trabalhadores estão tendo seus direitos retirados em meio a uma pandemia, em um momento que temos que ter solidariedade e valorizar os servidores que muito fizeram nesse momento de crise. Foram esses servidores, os da saúde, os da segurança pública, educação. Temos uma parte, vereador Renato, da vereadora Sargento Tânia Guerreiro. Se houver tempo e se eu achar oportuno, darei a parte à nossa colega. Essas pessoas que arriscaram as suas vidas no meio de uma pandemia, seja na segurança pública, como disse nossa colega, seja na educação, como bem frisou o nosso parceiro, seja na saúde, mas também seja nos outros setores, como técnicos administrativos, garis, coletores de lixo e pessoas que não pararam durante a pandemia. Essas pessoas estão sendo agradecidas com a retirada dos seus direitos. Maior cinismo não há. Não podemos perder de vista que quem vai pagar realmente a conta dessas reformas é o funcionalismo público de base, o mesmo funcionalismo que não parou durante a pandemia. Essas pessoas que estavam preparando a aula para os nossos filhos, essas pessoas que estavam garantindo a saúde do município, a segurança da nossa cidade, essas pessoas é que vão pagar. É preciso desconstruir a ideia de que o servidor público é um peso para o Estado. Sabemos que a maioria dos servidores ganham salários medianos e mesmo assim são essenciais para o funcionamento de toda a administração pública, quando na verdade o que pesa para a administração pública são os privilégios de poucos, os repasses dos milionários das empresas privadas. Ora, eu tenho dados aqui que só em 2020 19 bilhões de reais e 300 milhões, 19 bilhões e 300 milhões de reais foram para pensões de militares, de pessoas como a Maitê Proença, casada por 12 anos com o Paulo Marinho, com filhos com união estável, que não casou formalmente para continuar recebendo pensão por ser filha de militar. Esses são os sanguessugas, os que saqueiam os cofres públicos, os que fazem, de fato, serem negativos os números da Previdência. É o judiciário, que a partir de processos de corrupção como esses que a gente viu no Fantástico, que vendiam sentenças, que nos bastidores promoviam a injustiça sobre a veste da justiça, que exercia a mentira com a toga da verdade, essas pessoas não são demitidas, essas pessoas são, e sua punição máxima é essa, são aposentadas compulsoriamente com um salário de mais de 30 mil reais. Esse é o grande escândalo da nossa Previdência no nosso país. Que cinismo é esse que nos leva aqui a achar que o funcionalismo de base é o problema do nosso país? Para achar em abstrato que o servidor público é um peso para o Estado? Não, o servidor público é um peso para o Estado, sim, em concreto, em algumas dimensões do funcionalismo público, quando é o judiciário, o Ministério Público, Defensoria Pública, Procuradoria-Geral do Estado, Executivo, Legislativo e os militares. Esses sim, são sanguessugas, que em nenhum lugar do mundo recebem o que recebem no Brasil. Mais de 30 vezes o que um cidadão médio recebe. Na Itália, um juiz recebe de 6 a 7 vezes o que um cidadão médio da construção civil recebe. No Brasil, chega a 40 vezes. Isso sim é um absurdo. Isso sim são parasitas, pessoas que saqueiam o Estado. E em relação à longevidade, ora, isso é uma falácia enorme e até cruel. No momento de pandemia,
em que milhares de pessoas estão caindo abaixo da linha da pobreza, na linha da miséria, do desespero, perdendo a sua vida gratuitamente, seja pelo vírus, seja pela violência que se alastra em nossos países, 30 segundos. em nosso país. Esses lá no Caximba, ali na Vila Parolim, ali na favela do Capanema, ali na Vila Esperança, essas pessoas não tiveram a sua longevidade aumentada. Pelo contrário, nos últimos 2, 3 anos tiveram seu tempo de vida reduzido. Enquanto sim, no Batel, no Água Verde, no Cabral, no Bigorrilho, esse tempo de vida foi aumentado, porque se aumentou o quê? A concentração de renda e a divisão, e aumento, a concentração de renda e a desigualdade social. Isso que a pandemia fez e isso que essa reforma da Previdência também está fazendo. Muito obrigado. Obrigado, vereador Renato.